Seja louvado ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira da 7ª semana do tempo comum, ano C. Voltamos a meditar o livro de Ben-Sirá, capítulo 4, versículo 12 a 22. Esta passagem fala da sabedoria que educa. Fala de uma sabedoria personificada. Mas convosco quero meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 40. Porque eu acredito que a palavra de Jesus hoje faz sentido, faz eco neste nosso mundo onde nós encontramos diversas religiões, diversas igrejas. E hoje eu creio que esta palavra faz eco, sobretudo nesta nossa sociedade, onde nós encontramos igrejas por tudo quanto é lado. E, no meu entender, seria um bem se não houvesse entre nós a ignorância ou a intolerância. Escutemos o que diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demônios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Algumas seitas acabam por ser ignorantes, porque não conhecem a história da igreja. Não sabem, não conhecem o surgimento da igreja. Como é que surgiu o protestantismo? Como é que surgiu a igreja protestante? Mas quero convosco meditar este texto, porque este evangelho que nós acabamos de escutar fala da universalidade, fala da unidade, fala da santidade nas coisas de Deus. Jesus, a dada altura, diz no Evangelho: quem não é contra nós, é por nós. Este Evangelho convida-nos a não sermos intolerantes com os outros. E neste Evangelho, sobretudo, nós encontramos uma cena de intolerância. João estava naquele momento a ser intolerante. Mestre, nós vimos um homem expulsar os demônios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Há muitas religiões ou ditas seitas que são intolerantes à Igreja Católica. A verdade está nelas. Na Igreja Católica é só um mundo de mentira. E eu gostaria de dizer a estes pastores, a estes ditos fiéis, que a Igreja Católica não é uma filosofia. A Igreja Católica não é uma filosofia de vida. O catolicismo não é uma filosofia de vida. O fundador do cristianismo é Jesus Cristo. Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E é isso que nós podemos meditar neste texto. Que nós não devemos opor ao bem, venha de onde vier. Escutemos o que diz o livro dos Números. Números, capítulo 11, versículo 27 a 29. Um jovem correu a informar Moisés: Eldade e Medade estão a profetizar no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde a juventude era ajudante de Moisés, interveio. Moisés, meu senhor, proíbe-os de fazer isso. Moisés, porém, respondeu: Estás com ciúmes por mim? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor. Já compreenderam, senhores protestantes? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor.
No fundo, Moisés educou Josué. Estás com ciúmes de mim? Por que estás a ser intolerante? Será que a verdade está conosco? A verdade é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós não devemos opor ao bem, venha de onde vier. É preciso acolher o bem. Não impeça o outro de fazer o bem. Às vezes nós somos empecilhos. Por isso que diz Jesus, a dada altura, numa parte do Evangelho, ao seu grande discípulo Pedro. Escutemos o que diz Jesus a Pedro. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Mateus 16, versículo 23. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. És uma pedra de tropeço para mim, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Muitas vezes nós somos pedra de tropeço. Nós somos empecilho, impedimos o outro de fazer o bem. E Jesus disse que quando nós impedimos o outro de fazer bem, estamos a ser Satanás. Naquele momento, Josué estava a ser uma pedra de tropeço. E como o grande mestre, oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. E é o que diz Jesus. Quem não é contra nós, é por nós. Façam o bem. Não impeça o outro de fazer o bem. Não impeça o outro de levar o que é digno. O que nós devemos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, é afastar do mal e fazer o bem. Afaste deste mal que é a intolerância e pratica o bem. Jesus diz, não o proibais. Então, meus irmãos, aprendamos a conviver com a diferença. Aprendamos a conviver com o diferente. A Igreja Católica, ela tem 2025 anos de existência. Não é uma coisa de homens, é uma coisa de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa missão e nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.